Uma esfera de raio R é sujeito às tensões descritas por estas duas expressões. Esta é a tensão num plano perpendicular ao eixo dos y, só há componente tangencial, e esta é a tensão num plano perpendicular ao eixo dos z. Há aqui uma componente normal e há uma componente tangencial. Na linha A pede-se para determinar as tensões normais máximas, a tensão tangencial máxima e a orientação dos planos. O tensor das tensões é obtido a partir destas duas expressões, através da definição dos seus elementos, sigma e j é igual a EI escalar T de EJ, ou que seria o mesmo porque o tensor assimétrico é JT de EI. E então temos para o tensor das tensões os seguintes elementos. Claro que não há elementos com índice 1, porque não há nem tensão na face perpendicular ao eixo do x, o T de A1 é 0, e nenhuma destas tensões tem componente segundo o eixo do x, ou seja, podemos imediatamente escrever estes três elementos 0. Este elemento também é 0 porque é a componente segundo E2 da tensão T de E2, e este elemento é menos 8 alfa. Da mesma maneira, a componente segundo E2 da tensão E3 é também menos 8 alfa. Estes dois têm que ser iguais, o que mostra que estas duas expressões são compatíveis uma com a outra. Finalmente, a tensão normal na face perpendicular à direção Z, à direção 3, x3, é simplesmente 12 alfa. O problema reduz-se, portanto, a um problema a duas dimensões e podemos simplesmente escrever o tensor das tensões a duas dimensões, ignorando a dimensão 1 e considerando apenas as dimensões 2 e 3, e então escrevemos 0 menos 8 alfa, menos 8 alfa, 12 alfa. Se queremos encontrar as tensões normais, máxima e mínima, então temos de diagonalizar este tensor. A diagonalização faz-se da maneira usual, impondo o determinante secular igual a 0, ou seja, se chamarmos aos valores próprios lambda, menos 8 alfa, menos 8 alfa, 12 alfa menos lambda, igual a 0, o que conduz à equação lambda menos 12 alfa, menos 64 alfa quadrado igual a 0, ou ainda lambda ao quadrado menos 12 alfa lambda menos 64 alfa ao quadrado igual a 0. Daqui resulta lambda igual a 12 alfa mais ou menos a raiz quadrada de 144 alfa ao quadrado mais 4 vezes 64, 264 alfa ao quadrado, tudo a dividir por 2. Resolvendo esta equação, encontramos o que vamos designar por lambda 2 igual a 16 alfa e lambda 3 igual a menos 4 alfa. Estamos a designar lambda 2, lambda 3, porque o lambda 1 é o valor próprio, o zero, deste tensor das tensões. Portanto, esse sabemos já que o intervalo vale zero. E por isso é que nós podemos reduzir o problema a um problema simplesmente a duas dimensões. Há um erro na expressão de lambda, onde está 264, deve estar 256, mas valores de lambda estão bem determinados. Vamos encontrar os vetores próprios associados a cada um destes valores próprios. Para lambda 2 igual a 16 alfa, temos de resolver o seguinte sistema de equações, menos 16 alfa x2 menos
8α x3 igual a 0 e menos 8α x2, 16 menos 12α menos 16α dá menos 4α, menos 4α x3 igual a 0. Estas duas equações são exatamente a mesma e conduzem ao resultado x3 igual a menos 2x2. A indeterminação levanta-se considerando a condição de normalização e, portanto, podemos escrever para o vetor próprio o 2, a seguinte expressão. Se considerarmos as três componentes, pois a primeira componente é 0, a segunda componente é, por exemplo, 1 sobre, já com o fator de normalização incluído, 1 sobre raiz de 5, e a terceira componente, menos 2 sobre raiz de 5. Vejam que o fator de normalização há de ser 1 sobre raiz de 5, porque este ao quadrado dá 4 quintos, mais este ao quadrado é 1 quinto, a sua soma dá 1, como deve ser. Claro que para o outro valor próprio, lambda3 igual a menos 4 alfa, vamos encontrar, repetindo um procedimento semelhante a este, vamos encontrar o 3 igual a 0 e depois 2 sobre a raiz de 5 e 1 sobre raiz de 5, pois basta trocar estas duas componentes e o sinal a uma delas. Vamos designar os valores próprios por sigma, o que está de acordo com o facto de serem valores próprios do tensor das tensões. Voltando às três dimensões, estão aqui sintetizados os resultados a que chegamos. Na linha de cima, os valores próprios, σ1 igual a 0, σ2 igual a 16α, σ3 igual a menos 4α, e aqui os respectivos vetores próprios. Este vetor próprio é na direção x1. Estes vetores próprios, o 2 e o 3, estão no plano perpendicular a x1 e têm as componentes que acabamos de obter. Está então encontrada a tensão normal máxima, que se exerce num plano perpendicular a esta direção, e a tensão normal mínima, que se exerce num plano perpendicular a esta direção. Nós podemos obter estes mesmos resultados usando o círculo de Mohn, e é o que vamos fazer a seguir. Para isso, para construir o círculo de Mohn, devemos, em primeiro lugar, considerar os pontos A e B de coordenadas 0, menos 8α, e B de coordenadas 12α e mais 8α. Reparem que o tensor das tensões tinha esta forma inicial, ou esta que aqui está. Portanto, o ponto A tem coordenadas dadas por 0 menos 8α, e o ponto B tem coordenadas 12α e o simétrico de menos 8α, que é mais 8α. Estes pontos são estes, A e B, e o que vamos fazer a seguir é unir estes dois pontos por um segmento de reta que interseta o eixo horizontal no ponto C. E agora traçamos um círculo com centro em C e raio CB ou CA, que é o mesmo. A abscissa do ponto B é 12α, a abscissa do ponto A é 0, o que significa que o C tem abscissa 6α. Quer isto dizer que a distância daqui para aqui são 6α e esta altura são 8α. Podemos então encontrar o raio do círculo. O raio do círculo é a raiz quadrada de 8α ao quadrado mais 6α ao quadrado, o que dá 64 mais 36 é 100, raiz quadrada é 10
alfa. Isto significa que a tensão tangencial máxima, que está neste ponto D, é igual ao raio deste círculo e é 10 alfa. Correção na ordenada do ponto D mais 10 alfa. Da mesma maneira, o ponto E tem ordenada menos 10 alfa. E podemos agora encontrar a abscissa deste ponto F. Ora, a abscissa do ponto F é, se daqui até aqui são 10, é o raio do círculo, daqui até aqui são 6, então 10 e 6, 16. Portanto, este ponto tem abscissa 16 alfa. E da mesma maneira, este ponto G tem abscissa menos 4 alfa. Estes pontos F e G representam, respectivamente, a tensão máxima, que então é σ2 igual a 16 alfa, e mínima, σ3, que é igual a menos 4 alfa, tal como já tínhamos visto diagonalizando o tensor das tensões. Podemos ainda encontrar este ângulo gama. Este ângulo gama corresponde ao arco tangente de 8 sobre 6. Portanto, gama é tal que a sua tangente é igual a 8 a dividir por 6, o que significa que gama é igual a 53,1 graus. E este ângulo gama-linha igual a 90 menos 53,1, que é igual a 36,9 graus. Ou seja, para chegarmos do ponto A ao ponto F, tivemos de rodar no sentido que está aqui indicado, no sentido anti-horário, de um ângulo beta, em que beta é igual a 36,9 mais 90, ou seja, 126,9 graus. E este foi o processo de diagonalização. O A foi para F, o B foi para G, e encontraram-se assim as tensões máxima e mínima 16 alfa e menos 4 alfa. Já para irmos de F para D, temos de rodar 90 graus no mesmo sentido, ou seja, no sentido anti-horário, e vamos ver agora o que é que se passa no elemento de matéria que está aqui representado. Este é o sistema de eixo inicial, x2, x3, e este é o sistema de eixos final, x'2, x'3. X'2 e x'3 apontam nas direções destes vetores próprios, correspondentes àqueles valores próprios 16 alfa e menos 4 alfa. As tensões principais são estas: 16 alfa é uma tensão de tração, esta é uma tensão menos 4 alfa, uma tensão de compressão. Naturalmente, nas faces opostas, tem-se as tensões opostas, tal como aqui está representado. Os planos onde estão aplicadas as tensões máxima e mínima são estes que estão assim, aqui a ser representados, por um lado este, por outro lado este, ou qualquer um que lhes seja paralelo. Vamos agora ver qual é a tensão transversal máxima e em que planos é que ela é aplicada. A tensão transversal máxima já sabemos ser τ igual a 10 alfa, tal como vimos há pouco no círculo de Mohr, e vimos que o ponto D é obtido a partir de F, onde está aplicada a tensão 16 alfa, rodando 90 graus no sentido anti-horário. Pois rodar 90 graus no sentido
anti-horário, este é o ponto F, significa rodar agora 45 graus neste sentido. Para já vamos ver quanto é que vale este ângulo delta. A tangente de delta, lê-se daqui, vale 1/2. Havia aqui um erro. Ou seja, o delta é igual a 26,6 graus. Então, se rodarmos 45 graus neste sentido, isto significa que vamos encontrar um novo elemento de matéria, assim disposto, em que este ângulo agora é 26,6 menos 45, o que dá 18,4 graus. E, portanto, é sobre esta face que está aplicada a tensão de 10 alfa e aqui a tensão também igual, 10 alfa naturalmente, 10 alfa aqui e 10 alfa aqui também, que são as tensões tangenciais máxima. Vamos ver a que corresponde este ângulo de 18,4 graus no círculo de Mohs. Ele há de corresponder a um ângulo que é o dobro, ou seja, 36,8. De facto, encontramos o ângulo de 36,9 graus, este ângulo aqui, gama linha, no círculo de Mohs. Quer dizer que no elemento matéria os ângulos são metade daquilo que são no círculo de Mohs e o seu sentido é contrário ao que se passa no círculo de Mohs. Os planos sobre os quais a tensão tangencial é máxima são estes que aqui estão a ser representados, este e um que lhe é perpendicular, ou qualquer um paralelo a estes dois. Isto significa que estes planos são definidos pela sua normal, por exemplo, para este plano 1, pela normal L'1, que é simplesmente cosseno de 18,4 graus, é 1 menos seno de 18,4 graus, é 2, e aquele, portanto, este é o versor E'1 e o versor E'2 é este, E'2, é o versor que tem componentes que são simplesmente estas trocadas e com um sinal trocado, ou seja, seno de 18,4 graus é 1, mais cosseno de 18,4 graus é 2. Temos ainda representado aqui as tensões normais e que são sigma linha 3,3 igual a sigma linha 2,2 igual à média das tensões iniciais, ou seja, 6 alfa. Basta olhar para o círculo de Mohs e ver onde está este ponto C. Este ponto C tem coordenadas, tem abscissa 6 alfa, portanto, o valor destas tensões normais é precisamente 6 alfa, tensões normais que se exercem sobre os planos onde a tensão tangencial é máxima. Vamos agora ver a linha B, onde se pretende calcular a tensão sobre um plano cuja normal faz 30 graus com o eixo x3, tal como está representado nesta figura. Aqui temos as 3 tensões iniciais que partimos e já o tensor das tensões. Reparem que eu representei aqui a tensão T de A1, mas essa tensão é evidentemente zero. As componentes de N são, por um lado, seno de 30, que é um meio de E1, e por outro lado, cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2 é 3. Aqui é 2. É 3. Então, se quisermos representar então, as componentes deste vetor n são 0, 1 meio e raiz de 3 sobre 2. N1, N2 e N3.
Pois a tensão T de N é, em geral, dada por T de EI vezes NI somado para todos os Is, ou seja, o T de N é igual, o 1 não existe, o 2 é T de 2 é menos, 8 alfa é 3, a multiplicar por N2, e N2 é 1 meio, mais T de E3, que é menos 8 alfa é 2, mais 12 alfa é 3, a multiplicar pela componente N3, que é raiz de 3 sobre 2. Portanto, desenvolvendo, fica T de N igual a menos 4, alfa é 3, mais 6 raiz de 3, alfa é 3, menos raiz de 3 vezes 4 alfa é 2. E, finalmente, podemos escrever T de N igual a menos raiz de 3, 4 alfa é 2, mais 2 alfa, 3 raiz de 3, menos 2 é 3. Claro que podíamos chegar a este mesmo resultado fazendo simplesmente a multiplicação matricial do tensor das tensões por este vetor coluna, ou seja, o tensor das tensões pela normal 0, 1 meio, raiz de 3 sobre 2, e dá para a componente 1 dá 0, a componente 2 dá menos raiz de 3 vezes 4, portanto, menos 4 raiz de 3 alfa, e a última componente dá simplesmente menos 4, menos 4 alfa, mais 6 raiz de 3 alfa, ou seja, recuperamos exatamente este resultado que antes obtivemos. Vou transcrever esta expressão para o slide seguinte e, efetuados os cálculos, encontramos menos 6,9 alfa é 2 mais 6,4 alfa é 3 e o módulo desta tensão é 9,41 alfa. Pois a componente de T, segundo a direção N, recordamos que a direção N é esta, então a componente de T na direção N é T de N escalar N, e temos aqui as componentes de T, temos aqui as componentes de N, só temos de efetuar este cálculo, portanto é menos 4 raiz de 3 alfa vezes 1 meio, mais 2 alfa vezes raiz de 3 sobre 2, 3 raiz de 3 menos 2, o que conduz a 2,1 alfa. Esta é a componente de T, do vetor T, segundo a direção M. Nós também podemos encontrar a componente de T numa direção que esteja no plano, neste plano que está aqui a ser representado, ou seja, que seja segundo N'. Ora, o vetor N' tem componentes 0 e agora menos a raiz de 3 sobre 2 e 1 meio. O que eu fiz foi trocar as duas componentes aqui, o sinal a uma delas, e temos então o versor N' que está aqui representado. O T de N', o T de N escalar N' é dado agora por mais 4 raiz de 3 alfa raiz de 3 sobre 2, mais 2 alfa a dividir por 2 vezes 3 raiz de 3 menos 2, o que conduz ao resultado 9,2 alfa. Esta é então a componente tangencial da tensão e esta é a componente normal da tensão
relativamente ao plano que está aqui indicado, que é um plano cuja normal faz 30 graus com o eixo dos Ds, com o eixo x3 e que, como diz o enunciado, inclui a direção de x1. É claro que se elevarmos 2,1 ao quadrado, 9,2 ao quadrado, tirarmos a raiz quadrada, pois vamos obter 9,41, como tem de ser. Na linha C, pede-se para determinar o valor máximo de alfa usando diferentes critérios. Desde que a tensão de cedência é 60 megapascais num teste uniaxial. Convém representarmos num círculo de Mohr o que se passa no caso de uma tensão uniaxial. Temos aqui sigma, temos aqui tau e portanto, no caso de uma tensão uniaxial, unicamente temos este valor, sigma c, já que o outro é zero. E, portanto, o círculo de Mohr constrói-se desta maneira. Imediatamente reconhecemos que a máxima tensão transversa é sigma c a dividir por 2. O que é referido no enunciado é que a tensão para a qual há cedência no teste uniaxial é 60 megapascais. No caso da linha C, queremos então determinar o valor máximo de alfa usando vários critérios. O critério da teoria das tensões normais máximas refere que sigma 2 deve ser então menor do que sigma c, ou o sigma 3 deve ser menor do que o sigma c. Nós encontramos para sigma 2 16 alfa. Estas quantidades devem ser vistas sempre em módulo, tal como este sigma c, que é sempre positivo no caso de uma tração, será negativo no caso de uma compressão, e então o círculo seria então a imagem refletida deste em relação ao ponto O. Para sigma 2 temos que 16 alfa menor do que 60 e, portanto, alfa menor do que 3,75 em unidades megapascal. Se usarmos o valor de sigma 3, tínhamos encontrado para sigma 3 menos 4 alfa, portanto, em módulo 4 alfa menor do que 60, vamos encontrar uma condição menos restritiva, ou seja, alfa menor do que 15. Portanto, de acordo com o critério das tensões normais máximas, o alfa deverá ser menor do que 3,75. Vamos procurar megapascais, vamos procurar a condição mais restrita. É esta a relação a esta. Se agora usarmos a teoria da tensão tangencial máxima, então, de acordo com essa teoria, o critério a usar é este, é que o tau deve ser menor do que o sigma c sobre 2 e portanto, tínhamos encontrado para tau o valor de 10 alfa, temos que 10 alfa menor do que 60 a dividir por 2 é 30 e, portanto, alfa menor do que 3 megapascais. Quer dizer que esta teoria das tensões transversais máximas fornece um valor que é mais restrito do que o outro critério fornecia para alfa. Aqui o alfa só pode ser menor do que 3 megapascais. Finalmente, vamos ver o que conduz a teoria da energia de destruição máxima. Segundo essa teoria, no caso presente, temos que sigma 2 ao quadrado mais sigma 3 ao quadrado menos sigma 2. Sigma 3 é menor do que sigma c ao quadrado, o que conduz a 292 alfa quadrado menor do que 3600
naturalmente megapascais ao quadrado, e daqui resulta alfa menor do que 3,5 megapascais. Ou seja, as três teorias dão valores que, embora próximos, são diferentes para o alfa máximo. A teoria, digamos, mais restritiva é a segunda que vimos, ou seja, da tensão transversal máxima, que não permite que o alfa seja maior, no caso deste exemplo em concreto, seja maior do que 3 megapascais. Na linha D, refere-se que a esfera, devido às tensões a que está sujeita, transforma-se num elipsoide e pede-se para determinar os semi-eixos desse elipsoide, bem como o seu volume. A relação entre as tensões e as deformações é dada pelo seguinte conjunto de equações, em que μ e lambda são as constantes de Lamy. Claro que se a esfera se transforma num elipsoide, isso significa que os eixos do elipsoide devem estar ao longo das direções principais. O tensor das tensões, escrito já no referencial em que está diagonalizado, é dado por esta matriz, e então podemos escrever que o σ1 é 0, é igual a 2μ ε11 mais lambda traço de epsilon. O σ22 é 16 alfa, é igual a 2μ ε22 mais lambda traço de epsilon. E o σ33 é menos 4 alfa, é igual a 2μ ε33 mais lambda traço de epsilon. Se somarmos estas três equações, membro a membro, do lado esquerdo obtemos 12 alfa e do lado direito obtemos 2μ, e agora ε1 mais ε22 mais ε33, que é o traço de epsilon, mais 1, 2, 3 lambda, traço de epsilon, e daqui resulta que traço de epsilon é igual a 12 alfa a dividir por 2μ mais 3 lambda. O que temos agora de fazer é inserir este traço de epsilon em cada uma destas expressões para assim obter o ε1, o ε22 e o ε33, e então temos para σ1, que é 0, é igual a 2μ ε11 mais lambda vezes o traço de epsilon, que é 12 alfa a dividir por 2μ mais 3 lambda. Daqui resulta, da ε1, o valor menos 6 lambda alfa a dividir por 2μ mais 3 lambda vezes μ. E da mesma maneira se obtém o ε22 e o ε33. O ε22 é 16 alfa μ mais 18 alfa lambda a dividir por μ vezes 2μ mais 3 lambda, e o ε33, que resulta, depois de substituirmos, resulta desta última equação, depois de substituirmos o traço de epsilon dado por esta expressão, então o ε33 é dado por menos 4 alfa μ mais 12 lambda alfa a dividir por μ, 2μ mais 3 lambda. É claro que é um bom exercício confirmarmos que, se somarmos estas três quantidades, ε1, ε22, ε33, ou seja, se somarmos os lados esquerdos, obtemos o traço de epsilon. E agora, somando todos os lados direitos, obtemos exatamente 12 alfa a dividir por 2μ mais 3 lambda, como não podia deixar de ser, que é o valor que antes tínhamos encontrado, o que só mostra a consistência do que estamos a fazer.
transcrevi para este slide os valores que encontramos para o ε1, o ε22 e o ε33 e que nos permitem obter os comprimentos dos semi-eixos do elipsoide em que a esfera se transforma. Estão aqui representadas as direções principais do tensor das tensões. A esfera tem inicialmente raio R e agora transforma-se da seguinte forma. Segundo o eixo do X, passa a ter um semi-eixo dado por R1 mais ε11, ou seja, é igual a R1 menos 6 lambda alfa a dividir por μ, 2μ mais 3 lambda, ou seja, há uma compressão segundo este eixo e este é o valor de A. Já segundo o eixo dos y, B é igual a R1 mais ε22, o que conduz a 1, agora, mais 16 alfa lambda mais 18, 16 alfa μ mais 18 alfa lambda, a dividir pelo mesmo denominador que temos em cima. E, portanto, há um alargamento, ou seja, há uma extensão, o B é maior do que R. Finalmente, segundo a direção x'3, temos R1 mais ε33, que é igual a R1 menos 4 alfa μ mais 12 lambda alfa, a dividir por μ, 2μ mais 3 lambda, e, portanto, o C também é menor do que o R, mas atenção, o C é menor do que o A. C menor do que A, como se pode ver destas expressões. Portanto, o elipsoide que tem inicialmente um volume, que é 4/3 de π R ao cubo, passa agora a ter um volume dado por 4/3 de π A vezes B vezes C, e que, se multiplicarmos estas três quantidades e retivermos apenas termos de primeira ordem em alfa, vamos encontrar 4/3 de π R ao cubo 1 mais 12 alfa a dividir por 2μ mais 3 lambda. E este é precisamente o traço de epsilon que encontramos no slide anterior. É interessante vermos também em que se transforma, a figura em que se transforma o círculo inicial raio R nos planos x2, x3, x1, x3 e x1, x2. Pois no plano x2, x3, o R passa a C segundo o eixo dos Gs e o R passa a B segundo o eixo x2, portanto, vamos ter uma elipse em vez do círculo inicial de raio R. Já no plano x2, x1, portanto, o x2 aumenta, passa a B, em x1 passa a A, que é menor do que R, e, portanto, vamos ter uma elipse assim. Finalmente, no plano x1, x3, temos x1 o R passa a A, e em x3 passa a C, que é menor do que A, e, portanto, vamos ter também uma elipse assim. Finalmente, vamos calcular explicitamente o volume do elipsoide, pegando no resultado que antes obtivemos para os semi-eixos, agora que têm comprimentos A, B e C,
e retendo apenas termos de primeira ordem, pois fica 4/3 de πr ao cubo, e agora, se retivermos, se multiplicarmos as três quantidades que estão entre parênteses, e retivermos apenas termos de ordem alfa, ou seja, desprezamos termos de ordem alfa quadrado e alfa ao cubo, ficamos com 1, e agora mais, menos 6 lambda alfa, mais 16 alfa μ, mais 18 alfa lambda, menos 4 alfa μ, menos 12 lambda alfa, tudo a dividir por μ, 2μ mais 3 lambda, menos 6 lambda alfa, mais 18 alfa lambda, menos 12 alfa lambda dá 0. Estes três simplificam. E agora temos 16 menos 4 dá 12, e portanto fica 4/3 de πr ao cubo, 1 mais 12 alfa μ a dividir por μ, 2μ mais 3 lambda, mas agora este μ corta com este e fica simplesmente igual a 4/3 de πr ao cubo, 1 mais 12 alfa a dividir por 2μ mais 3 lambda, resultado que antes já tínhamos visto.